Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na cidade de Charleston, berço de histórias esquecidas. As ruas de paralelepípedo serpenteavam entre mansões vitorianas com colunas brancas ou casas decrépitas em bairros da classe trabalhadora, onde o musgo espanhol pendia dos galhos dos carvalhos centenários. Uma cidade de contrastes belos e fragmentados como o homem mais poderoso que ali viveu, Ricardo Donnelly. Ele morava no Propriedade Donnelly, uma vasta propriedade de 10 hectares, escondida atrás de portões de ferro forjado. Aos 62 anos, Richard tinha o rosto esculpido como uma estátua grega, testa reta, queixo quadrado, olhar frio. Mas aqueles que o conheceram antes diziam que um sorriso um dia iluminou aquele rosto, antes da trágica morte de sua esposa Elise, que ocorreu 20 anos antes durante um incêndio misterioso em um de seus hotéis no exterior. Daquele dia em diante, Richard trancou seu coração como um cofre. Ele criou seu único filho, Ethan Donnelly, numa gaiola dourada com uma educação rigorosa, tutores particulares, convites sociais, mas sem nunca lhe dizer, eu te amo. E no entanto, apesar deste ambiente de fria excelência, Ethan cresceu de forma diferente aos 28 anos, ele era o oposto do pai, gentil, reservado, envolvido em ações discretas em prol do meio ambiente e, acima de tudo, apaixonado por botânico. Sua estufa, construída nos fundos da propriedade, era seu santuário. Ethan, você carrega meu nome, mas se recusa a carregar minhas ambições. Richard suspirava com frequência, com o olhar perdido em seu copo de bourbon. Ethan não respondeu. Ele preferiu falar com os amambaiás que ele tratou ou parabelhas que ele trouxera para um canto do jardim. Sonhava com paz, não com poder. Com raízes, não com coroas. Suas mãos sentiam a terra, não o metal frio dos contratos. Mas Ricardo não conseguia aceitar que seu herdeiro virasse as costas para o império que ele havia construído, muito menos que ele permanecesse solteiro, recusando todas as herdeiras que famílias ricas lhe apresentavam. Numa manhã de primavera, enquanto as magnólias floresciam no jardim, Richard convocou a imprensa. Em uma cena perfeitamente encenada, ele estava nos degraus da mansão, de terno escuro, cercado por câmeras e flashes. O boato circulava há dias, Richard Donnelly anunciará sua sucessão. Mas em vez de um discurso financeiro, Richard fez uma declaração tão estranha quanto desconcertante. E meu filho é um bom homem. Bom demais às vezes. Ele nunca vai escolher porque não acredita que merece. Ele espera que o amor caia sobre ele como chuva de verão. Então decidi agir. Ele não se casará com uma herdeira, nem com uma beldade de salão, nem com uma máscara dourada. Quero que ele escolha com o coração. Mas também quero que o mundo se lembre do que é a verdadeira beleza. Quem me trouxer a flor mais bonita se casará com meu filho. Um silêncio sinistro seguiu suas palavras. Depois risadas, sussurros, olhares incrédulos. Mas ele estava falando sério. E a notícia se tornou viral em poucas horas. Os canais de televisão falavam dele como um rei moderno, lançando um desafio romântico à nação. Nas redes, as hashtags explodiram. Hashtag Desafio Donnelly, hashtag Flor para um herdeiro, hashtag O Coração és. Alguns gritaram genialidade. Outros, loucura. Os artigos foram intitulados Casamento por Flores, o amor segundo os ricos. E se a flor esconder uma armadilha? Quem ousará desafiar Donnelly? E nesse alvoroço da mídia, Ethan, abrigado em sua estufa, contemplava silenciosamente uma semente de jasmim que acabará de plantar. Ele ainda não sabia que esse anúncio viraria não apenas sua vida de cabeça para baixo, mas também a de uma jovem que ele nunca conheceu, e que segurava a única flor que Richard não esperava. Centenas de pretendentes, colecionadores particulares, biólogos florais e designers de plantas de todo o mundo acorreram à Propriedade Donnelly. Esta mansão ancestral onde o ferro forjado cruzava antigas glicínias, e onde a pedra ainda parecia lamentar Elise Donnelly. Durante 3 dias, o imenso pátio da propriedade foi transformado numa exposição botânica extravagante. Tendas brancas abrigavam vitrines de vidro, sistemas de refrigeração, projetores UV e até difusores de fragrância embutidos para preservar e realçar as flores mais delicadas. Drones filmavam as apresentações ao vivo, transmitidas pelas redes sociais, enquanto estilistas vestiam os competidores como modelos para um desfile floral. Cada participante, na esperança de seduzir ambos, Ricardo Donnelly e os holofotes do mundo, encenaram sua flor como uma obra de arte sagrada. Entre eles, Ethan. Sienna Montgomery, uma influenciadora com milhões de assinantes, saiu de uma limusine branca para um vestido de tule incrustado com pétalas.
Ela apresentou um rosa banhado a ouro, projetado em Dubai e definir pequenos diamantes ao longo de suas folhas. Esta flor nunca murcha. Assim como o amor que posso prometer, disse ela com um sorriso calculado nos lábios. Item. David Klein, botânico renomado, careca, óculos redondos, vestido de professor maluco, revelou uma orquídea translúcida, nascido de 10 anos de manipulação genética. Suas pétalas vibraram levemente em temperatura do corpo humano. Esta flor respira com você. Ela só consegue sobreviver quando segurada por uma mão humana, explicou ele, fascinado pela própria criação. Item. Grace LeBlanc, grande herdeira de uma império agrícola do Texas, chegou a cavalo, cercado por servos carregando lâmpadas solares. Ela apresentou uma flor fotossensível batizado Aurélia Solaris, quem abriu suas pétalas somente quando percebeu a luz de um sol artificial. A beleza não depende do mundo, mas da energia que escolhemos dar a ela, disse ela enigmaticamente. Cada flor parecia desafiar a própria natureza. Doces aromas flutuavam no ar. Câmeras estalavam. Repórteres murmuravam. É uma guerra de egos, não de corações, pensou Ethan Donnelly, escondido atrás de uma cerca de rosas antigas, observando o baile de máscaras com um olhar silencioso. Mas num canto esquecido do pátio, à sombra de um velho cipreste, estava uma jovem que ninguém havia notado. Vestida com um casaco verde desbotado, o cabelo preso em uma trança simples, Maya Brooks assistiu à cena sem pestanejar. Ela não usava maquiagem nem salto. Nos pés, um bolsa de lona alado. E em suas mãos, o modesto vaso de terracota desgastado, contendo uma pequena flor com pétalas brancas ligeiramente enrugadas. O M. A camomila. Maya tinha 27 anos. Horticultora há 6 anos no asilo em Somerville, ela passava os dias plantando, regando e, às vezes, simplesmente segurando as mãos daqueles que não tinham mais ninguém para ouvir seu silêncio. Ela morava em um pequeno apartamento com sua irmã mais nova, Lilás, sofrendo de uma deficiência mental. Os fins de mês costumavam ser curtos, mas nunca lhe faltou amor para dar. Quando chegou a sua vez, ela foi chamada por um mordomo que ficou surpreso ao ver seu nome na lista. Os outros concorrentes a encararam com uma mistura de desprezo e pena. Isso é, uma camomila? Uma voz zombou. Parece erva daninha de beira de estrada, disse outro, ironicamente. Maya não se mexeu. Ela seguiu em frente calmamente, cada passo um protesto silencioso contra a arrogância que a cercava. Suas botas enlameadas contrastavam com os sapatos brilhantes que brilhavam sob os holofotes. Ela colocou seu pote na mesa reservada para apresentações, limpou delicadamente uma folha empoeirada com as costas da manga e então estendeu uma envelope manuscrito para o mordomo. Não é minha flor, disse ela simplesmente. Pertence a outra pessoa. O mordomo franziu a testa, leu rapidamente a carta e a entregou a Richard, que a leu em voz alta. Meu nome é Eleanor Jenkins. Tenho 89 anos. Disseram-me que eu nunca mais veria meus filhos, que a vida estava me mantendo aqui até o fim. Mas Maya me entregou uma semente e disse, plante. Você nunca sabe o que pode crescer a seguir. Cuidei desta camomila. Reguei-a, falei com ela. Cuidei dela como se fosse o meu futuro. Enquanto ela crescia eu ainda me sentia vivo. Floresceu ontem. E eu fui embora ontem à noite. Maya prometeu usá-lo na sua competição. Se esta flor não vencer, não importa. Ela já salvou uma vida. Um silêncio pesado caiu sobre a assembleia. Chega de risadinhas. Até as câmeras pareciam ter congelado. Maya, ereta com as mãos cruzadas à frente do corpo, olhou para sua pequena camomila. Ela não tinha nada a provar. Ela tinha vindo como testemunha, não como um rival. E sem saber, naquele preciso momento, ela tinha acabado de plantar a primeira semente no coração do próprio Richard Donnelly. Ricardo Donnelly caminhou pelos caminhos floridos com uma lentidão quase religiosa. Durante 2 dias inteiros, vestido com um terno escuro e um chapéu de feltro, examinou cada planta com atenção silenciosa. Quase não fez perguntas. Simplesmente olhar, de sentir, de tocar às vezes uma pétala com a ponta dos dedos, como se tocasse uma lembrança distante. Ele observou formas, cores, aromas, mas mais do que isso parecia estar procurando o que não pode ser explicado, o que os holofotes não veem, o que as janelas escondem. Alguns candidatos tentaram seduzi-lo com discursos científicos ou poéticos, outros, frustrados com seu silêncio, ficaram impacientes. Mas Richard permaneceu impassível. Ao final do segundo dia, o veredito chegou. A multidão prendeu a respiração. Câmeras focadas na escadaria central da mansão aguardavam um momento espetacular. Um nome prestigioso. Uma flor impossível. Uma escolha que viraria manchete.
Richard desceu os degraus lentamente com uma expressão grave. Então ele parou, varreu a assembleia com um olhar lento e profundo, e por Maya Brooks, ainda vestindo seu casaco verde, segurando o vaso de terracota nas mãos. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Exclamações indignadas, sussurros irritados. Richard finalmente falou, sua voz profunda, despojada de todo artifício. E muitos de vocês me presentearam com flores excepcionais. Maravilhas da ciência, riqueza e design. Mas esta flor não foi criada para impressionar. Não foi cultivada em laboratório nem esculpida para agradar. Ela tem raízes humanas. Cresceu nos braços de uma senhora idosa, num lugar onde as pessoas se preparam para morrer. E ainda assim floresceu. Ela me lembrou porque eu amava minha esposa, Elise. Porque ela também me ensinou que a vida está por um fio, mas que esse fio, se a gente cuidar dele, se torna leve. É você que eu escolho. Um silêncio pesado caiu depois do caos. Repórteres gritavam perguntas. As redes sociais fervilhavam de comentários. Escândalo. Uma flor do nada? Manipulação emocional. Isso é um golpe publicitário? A flor mais simples para o filho mais desejado. Uma heroína humilde ou uma vigarista discreta? Alguns acusaram Maya de usar uma história triste para amenizar os sentimentos de Richard. Outros, ao contrário, elogiaram sua autenticidade como uma afronta à superficialidade da competição. Mas Maya não respondeu a nenhuma entrevista. Ela simplesmente voltou para Somerville, voltou a trabalhar no asilo e continuou cuidando dos jardins como se nada tivesse acontecido. E no silêncio, Ethan, que até então se mantinha discreto e quase invisível neste assunto público, fez sua própria escolha. Numa manhã de nevoeiro, vários dias após a comoção, Maya ouviu uma batida no portão da horta comunitária onde trabalhou como voluntária. Ela abriu. Ethan Donnelly estava ali. Ele usava uma jaqueta simples, jeans empoeirados, em suas mãos, uma cesta de vime cheia de sementes. Sem câmeras. Sem repórteres. Só ele. Ele se aproximou silenciosamente e colocou a cesta em um banco de madeira e olhou-a diretamente nos olhos. Nunca gostei de flores perfeitas. Eles sempre parecem tristes. Se você quiser, podemos plantá-las juntos. E veja o que acontece. Ele não estendeu a mão para ela. Ele não tentou beijá-la. Ele ofereceu uma semente. Um começo. Maya olhou para ele por um momento. Ela viu em seus olhos a mesma ternura silenciosa que ela sentia com seus hóspedes mais gentis. Ela sentiu. Sim, vamos ver o que acontece. E naquele dia eles plantaram, lado a lado, silenciosos, presentes, uma fileira de capuchinhas, sementes de manjericão, algumas papoulas, nada de beijos, nada de juramentos, mais dois corações em conversa que estavam aprendendo a crescer juntos. E no meio do jardim, num canto um pouco afastado, a camomila de Eleanor continuou viva, pequeno, frágil, mas invicto. Os meses passaram como uma respiração lenta. Richard Donnelly, antes firme, começou a mostrar sinais de fadiga que ninguém queria ver. Uma doença que ele mantinha em segredo, como um segredo pesado demais para compartilhar, estava lentamente corroendo seu corpo vigoroso. Na solidão de seu escritório, cercado por velhos retratos e pesados livros de couro, Richard escreveu um testamento que chocou todos que o leram após sua morte. Ele dedicou grande parte de sua fortuna a isso, não a negócios ou bancos, mas a um projeto que imaginou em silêncio, inspirado pela simplicidade e força da camomila de Maya e pela sabedoria de Eleanor. Esta fundação seria chamada Jardins de Leonor, um lugar de reconciliação entre gerações, um refúgio para aqueles que a sociedade esquece, idosos isolados, crianças abandonadas, amantes da natureza sem recursos. Um projeto para cultivar não só flores, mas acima de tudo conexões. Richard designou Maya e Ethan como os guardiões desta visão. Uma escolha inesperada, mas profundamente sincera que finalmente selou a reconciliação entre pai e filho. 2 anos depois, sob um céu claro de primavera, a primeira cerimônia foi realizada no primeiro Jardim Eleanor, situado no coração de um bairro modesto de Charleston. Onde antes havia apenas concreto e silêncio, agora florescem fileiras de flores silvestres, vegetais coloridos e espaços para as crianças brincarem, aprenderem e se maravilharem. As crianças riam enquanto cavavam a terra. Os mais velhos contaram suas memórias enquanto plantavam sementes. Pessoas sem teto vieram em busca de um pouco de paz, dignidade, todos unidos pela magia simples do jardim. No centro, sobre uma plataforma de madeira rústica, Ethan e Maya estavam lado a lado. Suas mãos se tocaram e depois se encontraram. Não por obrigação, mas por uma conexão profunda. Ethan se dirigiu à assembleia com uma voz clara e gentil. A flor mais bonita, não tem cor específica. Não é rara.
Não é o mais alto nem o mais brilhante. A flor mais bela é aquela que cresce num coração capaz de amar apesar das tempestades e das estações. Aquele que se recusa a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Um murmúrio de emoção percorreu a multidão. No fundo do jardim, à sombra de um carvalho, um pequeno arbusto de camomila crescia. Não é o mais majestoso. Não é o mais deslumbrante. Mas aquele que tinha mudou um império. Um império de pedra e aço deu lugar a um império de vida e esperança. E neste jardim, cada flor contava uma história. Uma história de amor, resiliência e renascimento.